Boa tarde, senhor presidente, nobres colegas, vereadores e vereadoras, população que nos acompanha no plenário desta casa, também pela TV Câmara e pelas redes sociais. Eu venho aqui falar de trabalho, não de pessoas, e apresentar para vocês a nossa análise com relação ao orçamento da cidade de Taubaté, que é a função principal de um vereador e de uma vereadora, exercer fiscalização e trabalhar com qualidade pela eficiência no gasto do dinheiro que é do povo. Ninguém aqui faz bondade, não. Política pública não é bondade, é obrigação do Poder Executivo e nossa de fiscalizar e acompanhar para que as pessoas tenham qualidade de vida. Então vamos lá. Desde o início, fazendo uma análise ponto a ponto ao orçamento da nossa cidade, enviado pelo prefeito, existiu um erro logo na mensagem inicial, né, em que o prefeito considera: bom, este orçamento foi feito com base nas legislações federais, nos dispositivos da Secretaria do Tesouro Nacional e com base no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Ministério que não existe mais desde o governo Temer, mas está na mensagem do orçamento de 2019 para 2020 da Prefeitura de Taubaté. Então, é tão feito de uma forma copia, cola, automática, que até um ministério que não existe mais é considerado na página inicial, a primeira, da lei orçamentária dessa cidade. Então, o presidente Bolsonaro atualizou aí os ministérios e o prefeito de Taubaté ainda não foi informado. Informa agora, prefeito, para que o senhor possa melhorar no próximo ano. Com relação às dívidas, tem um gráfico para mostrar para vocês sobre o endividamento da cidade, a evolução de 2013 até 2020, a previsão. E este é o gráfico em que a gente sai de cerca de 2 milhões para quase 300 milhões de reais de endividamento. E eu faço uma análise muito responsável disso, não é uma crítica de forma alguma, em absoluto, porque não é diretamente negativo endividar uma cidade. Se você faz bons investimentos, se você traz resultados positivos, duradouros, porque o endividamento é de longo prazo. Se você faz um endividamento, mas tem uma contrapartida duradoura para a cidade, um investimento em obras, em infraestrutura de qualidade, que não causa buracos na primeira chuva, por exemplo, então está tudo bem, está justificado o endividamento. Mas, pelo que eu fiscalizo e ando pela cidade, ando pelas ruas da cidade e vejo, não é o que tem acontecido. Então, nós aumentamos drasticamente o endividamento deste município de 2013 até a previsão de 2020. Também gostaria de ressaltar sobre a taxa de iluminação pública, um debate que nós tivemos forte ao longo deste ano de 2019, porque eram cerca de 18 milhões de reais previstos no orçamento de 2020 e há uma previsão de redução na arrecadação da taxa de iluminação pública. Questionamos, então, foi exatamente o que eu e meu colega vereador João Vidal justificamos, o vereador Digão também apontou, no debate sobre o empréstimo, de que não seria necessário o empréstimo, porque a arrecadação da taxa de iluminação, se guardada, se tratada com responsabilidade e eficiência, garantiria a substituição de lâmpadas de LED para essa cidade e permitiria ainda uma posterior redução na taxa de iluminação. Pois dito e feito, mas se mantendo o empréstimo. Há, como nós previmos anteriormente, uma previsão de redução na arrecadação da taxa de iluminação, então podemos prever e imaginar que diminuirá também a taxa de iluminação no bolso do contribuinte taubatiano. Eu gostaria de ressaltar algumas transferências governamentais que crescem, e eu também peço para o Joelson que mostre aí para a gente o gráfico das arrecadações. A gente estudou a evolução da receita de Taubaté de 2011 até 2018. A fonte é o portal da transparência da própria prefeitura. E eu gosto de falar para vocês que a missão do meu mandato é fazer educação política, não picuinha política.
Então, a gente debate sério e vem aqui mostrar com dados e pedir para que você verifique em casa o que eu estou falando. Você pode entrar lá no site da Prefeitura de Taubaté, no portal da Transparência, e você deverá encontrar, se não forem alterados, os mesmos dados que eu encontrei e estou utilizando aqui. Então, é altamente verificável tudo o que eu estou falando aqui. E, como o vereador Douglas muito bem falou me antecedendo, cuidado com as fake news, verifiquem tudo, tá? Essa é a mensagem importante de se deixar realmente. Como vocês podem ver, a arrecadação do município cresce na primeira linha, que é a de transferências correntes. Então, é uma grandíssima mentira da administração pública quando diz que reduzem os repasses do governo federal. Aí está a prova, quem quiser pode entrar também no site da CGU, Controladoria Geral da União, onde todos esses dados também estão disponíveis, e a União não deixou de transferir recursos para o município de Taubaté, nem reduziu essa transferência desde 2011. Esse papo de crise econômica existe, infelizmente, para o trabalhador, que sofre, que perdeu o emprego e que tem uma cidade que não tem cuidado do emprego, da geração de emprego e renda para o cidadão taubatiano, porque tem um prefeito e uma secretaria incapazes de resolver este problema. Mas com relação à transferência de recursos do governo federal, aí está, é uma linha crescente, como vocês podem ver. A segunda linha, a vermelha, é da arrecadação de IPTU, porque o povo de Taubaté é bom pagador de impostos. Ali na linha vermelha nós temos a unção de todos os impostos arrecadados diretamente no município, principalmente IPTU, ISS e ITBI, que são impostos municipais que todos vocês que estão me acompanhando aqui pagam, e eu também, menos o prefeito, que não paga IPTU, mas todos nós costumamos pagar. E ali, como vocês podem ver também, a linha é crescente da mesma forma. Não houve redução na arrecadação de IPTU desta cidade. É uma mentira, qualquer fala em contrário desta. E aí eu vou me utilizar de outro gráfico para mostrar para vocês a prova da mentira. Joelson, aquele que difere o arrecadado do previsto, por gentileza. Era aquele mesmo. Depois, antes. Aí, boa. O vermelhinho e azul. A diferença entre a linha vermelha e a linha azul tem um espacinho que vocês podem verificar aí a olho nu, né? Esse espacinho é a diferença entre o previsto e o arrecadado. De fato, se arrecadou menos, linha vermelha, do que o previsto, linha azul. Mas não é que se arrecadou menos porque as pessoas deixaram de pagar. Se arrecadou menos do que o previsto porque o prefeito superestimou a receita. 80 milhões, no outro ano 83 milhões, quando esta não é a verdade. Nós não temos tudo isso para receber em IPTU. Então fica fácil você construir este argumento mentiroso para dizer para as pessoas que está em crise, que está em dificuldade, que não arrecadou todo o previsto. A fala, não arrecadei o previsto, essa é verdadeira, viu, prefeito? Construiu uma mentira boa. Não arrecadei o previsto, isso é verdade, mas não arrecadou o previsto porque você previu alto demais, previu de uma forma mentirosa, superestimou a receita, contrariando a forma como deveria se aplicar de uma arrecadação realista dentro da população, dos percentuais de aumento, dos impostos, da inflação dessa cidade. E aí fica fácil contar a mentirinha todos os anos. Uma mentira contada várias vezes, tem gente para quem cola, né? Parece que é verdade. Então, olha, não realizamos a receita. Não realizou o previsto, isso é verdade. Mas não realizou porque previu errado, previu de forma mentirosa e superestimou. Volta para o outro gráfico para a gente, Joelson, por favor. A linha roxa, ela mostra outras receitas correntes.
E ali a gente vê, é a terceira linha. Em 2017 tem um aumento, e em 2018 e em 2019 uma quedinha, né? Vocês podem ver ali, ó, sobe e desce, a terceira linha, que é roxa. Isso aconteceu porque outras despesas são, por exemplo, um empréstimo, a operação de crédito, em que um ano você recebeu mais, porque você recebeu o dinheiro do empréstimo. Então, acabou arrecadando mais do que o normal, do que o recorrente em outros anos, certo? Espero que eu esteja sendo bem didática para vocês aqui, humildemente tentando esclarecer esses pontos. Depois, nós temos na linha verde... perdão, eu confundi, tá? Operação de crédito é a linha verde, é aquela que subiu bastantão ali, que cruza com a linha roxa, tá? A linha roxa desceu, a linha verde subiu. Aquela ali subiu bastante, porque é o dinheiro da operação de crédito. A gente recebeu o aporte do empréstimo, então houve um acréscimo ali. Recebemos, ao todo, né? Estamos recebendo 60 milhões de dólares do empréstimo que o prefeito adquiriu em nome da população taubatiana. E, de fato, houve uma leve queda nas outras receitas correntes, que aí sim é a linha roxinha que caiu. Depois a gente tem uma linha azul, que é a receita patrimonial, que se manteve estável. A gente também tem transferência de capital, que é a outra linhazinha que está de baixo ali. Mas as que importam, as principais, são essas duas de cima. As transferências da União, a laranja lá no alto, que continua sempre crescente, e os impostos, a linha vermelha, a segunda. A população de Taubaté é boa pagadora de impostos, continua pagando, e não dá para justificar aqui que o povo não pagou impostos e que houve queda na arrecadação. Pelo contrário, não realizou o previsto, porque ele mente e faz uma gestão de recursos péssima nessa cidade. Gostaria de citar também aqui, e nesse ponto eu trago uma comparação para vocês, com relação à gestão orçamentária, não se trata só de gastar mais e menos. Já encerrando a minha fala, gostaria de convidar todos vocês a sempre participar do debate da lei orçamentária. Esse é o grande momento da participação popular, é o grande momento da gente cobrar dos gestores, seja aqui em Taubaté, para o nosso governador do estado, para o nosso presidente no Orçamento do Brasil, as demandas da nossa população. E eu fico muito feliz em, enquanto presidente da Comissão de Finanças neste ano de 2019, ter realizado 2 audiências públicas externas, na rua, nos bairros, uma no Secap, outra na Gurilândia. E nessas audiências públicas, que eu agradeço o presidente Boanerges e toda a estrutura da TV Câmara que nos permitiu realizar isso, a gente acolheu emendas da população que demandaram serviços públicos para que a gente incluísse. E nós fizemos emendas como Comissão de Finanças, incluindo essas necessidades da população no orçamento da nossa cidade. E a título de comparação, como eu dizia, já para encerrar, eu estive semana passada 2 dias na cidade de Vitória, a capital do estado do Espírito Santo, porque eu acho que a gente sempre pode aprender, né? Estou longe de saber tudo e tenho me mantido estudando e querendo aprender cada dia mais. E comparar com quem está ruim é muito fácil. Eu gosto de comparar com quem está melhor. A cidade de Vitória, para a gente buscar melhorar ainda mais para a nossa população. A cidade de Vitória tem um orçamento de 240 milhões de reais na saúde e uma população de 370 mil habitantes. Taubaté tem um orçamento aproximado de 294 milhões de reais na saúde e uma população estimada em 312 mil habitantes. Nós temos mais dinheiro e menos habitantes para cuidar. E eu fui lá e vi, ninguém me contou, eu senti na pele, eu perguntei para os cidadãos daquela cidade como é que está a saúde daquele lugar. As pessoas marcam consulta da sua casa, pelo celular, da internet. As pessoas têm horário marcado, não marcam consultas em blocos, chegando às 7 da manhã e tendo que sair 1h da tarde. Os exames de sangue são feitos nas próprias unidades básicas de saúde e o resultado é pego em 15, 20 dias na própria unidade também.
Eles têm, é claro, problemas aguardando médicos especialistas, assim como nós temos, principalmente aqueles de média e alta complexidade, cirurgias, que dependem do governo do estado. Mas a saúde básica vai muito bem e ninguém leva 2 anos para passar no médico oftalmo. Então, gente, fazer gestão de recurso não se trata de ter mais dinheiro ou pouco dinheiro, se trata de gastar com qualidade, com eficiência, porque Vitória tem menos dinheiro, mais gente para cuidar e cuida melhor daquelas pessoas na saúde. E é isso que eu quero para Taubaté. É por isso que eu faço uma fiscalização séria do nosso orçamento e faço questão de vir aqui debater ele, porque eu acredito que Taubaté pode ser mais, pode ser melhor para a sua população. Obrigado, presidente. Boa noite à população de Taubaté, que ainda nos acompanha nessa nossa última sessão do ano, né? O último dia de trabalho oficial aqui no plenário. Eu quero fazer uma fala concluindo, nós abrimos mãos da fala para a abertura de uma sessão extraordinária em valorização à segunda votação do projeto, tanto de lei orçamentária quanto também do reajuste dos servidores prioritariamente, e alguns comentários que eu gostaria de ter feito anteriormente, guardei para agora. Gostaria de justificar ao grupo de servidores, inclusive ressaltar o trabalho de mobilização deles e delas, parabenizando pela organização, pela participação nesse processo de votação, tanto da lei orçamentária quanto a pressão ao prefeito municipal para o reajuste dos servidores. Essa vitória não é de ninguém além de vocês. Os próprios servidores e servidoras que se mobilizaram, organizaram, pressionaram e, por uma questão de agenda, a gente chama assim na gestão pública, agenda setting, a definição da agenda era nesse momento o projeto que foi usado aqui para mostrar força com relação ao prefeito. Os interesses podem ter sido variados, eu desconheço, também não faço questão de saber, mas que houve aqui no plenário uma tentativa de mostrar força ao prefeito municipal não votando a lei orçamentária, e o projeto que estava em questão com pressão e atenção da população era, graças ao movimento e organização de vocês, o projeto de reajuste de servidores. Poderia ter sido qualquer outro, mas foi o projeto de vocês, graças à movimentação e organização de vocês. Então, quero registrar e ressaltar com relação a isso. Também quero parabéns e palmas a vocês aí, servidores e servidoras, aposentados principalmente da Unital e da nossa prefeitura. E quero ressaltar a participação e contribuição do ex-vereador Geoffrey Neto nesse processo. Quero citar aqui a nossa emenda, que recebeu um parecer contrário político, porque a Comissão de Finanças não deveria analisar a constitucionalidade e poderia, inclusive, solicitar algo que eu gostaria que tivesse solicitado, que é o impacto financeiro e algo que sim compete a nós, de acordo com a lei orgânica e o regimento interno da Câmara, quando discutimos o orçamento, e é o que deveria questionar a Comissão de Finanças. Então, se utilizaram de qualquer outro argumento para dizer que a nossa proposta de emenda era inconstitucional. Eu realmente não me atentei a isso, então gostaria de ter sido chamada a minha atenção. Um corpo, que é a Câmara, deveria trabalhar nesse sentido, um ajuda na falha do outro, né? De qualquer forma, justifico que a nossa emenda ficou desnecessária, uma vez que o prefeito, mais uma vez, faltou com a verdade na palavra dele, né? Infelizmente, isso já é rotina, mas o reajuste que nós votamos aqui hoje servirá para 2020. Então, ficou o servidor de Taubaté sem reajuste no ano de 2019. E foi muito inteligente e estratégico, colocando assim no último minuto da sessão, porque dessa forma o reajuste valerá, na verdade, para o ano de 2020. E é por isso que a nossa emenda, que colocava um prazo para o prefeito apresentar o projeto de 2020, se tornou desnecessária, porque, na verdade, hoje nós já estamos votando um reajuste que será aplicado em 2020 e não retroativo para o ano de 2019, que era a luta inicial, né? Tudo bem, a gente já está acostumado com a falta de palavra do prefeito dessa cidade. Eu também quero dizer, com relação ao orçamento, que a gente aponta aí uma série de dificuldades e falhas na lei orçamentária que foi votada. Eu votei contra o orçamento dessa cidade todos os 3 anos em que eu estou aqui como vereadora. Porque discordo da forma como ele é construído. São 4 milhões de reais aproximadamente para publicidade, né? Então, eu discordo dessas prioridades que o prefeito coloca. E eu também tenho rezado e trabalhado
que Deus ouça as minhas orações para que a gente componha uma Câmara Municipal que compreenda minimamente essa tarefa orçamentária. Apresentar emendas ao orçamento e votar contra absolutamente é incoerente, é que falta compreensão. Eu apresento as emendas sim, porque ela é função de vereador apresentar, e sabendo que o orçamento será aprovado por uma condição da base aliada do prefeito ser maioria, eu apresento porque elas farão bem à população. Isso acontece o tempo todo nas assembleias legislativas do Brasil, nas câmaras municipais, daqueles que compreendem o trabalho que estão fazendo no Legislativo, e na Câmara dos Deputados também. Então, por mais que um parlamentar seja contra um projeto,